No livro Os Mensageiros de Chico Xavier, André Luiz nos traz a história de Acelino, que diz o seguinte: numa sala do nosso lar encontravam-se vários médiuns que fracassaram em sua última existência na Terra. Entre eles, Acelino, que dá o seguinte depoimento: minha história apresenta característica muito grave. Também parti de nosso lar no século passado, após receber valiosa instrução de nossos amigos. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas ministras da comunicação se encarregou pessoalmente dos preparativos de minha nova tarefa. Tudo fizeram para que eu reencarnasse num corpo perfeito e sadio. Após formular grandes promessas aos nossos instrutores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, me ajudaria na realização das minhas tarefas. Só uma pequena pausa na história para entendermos esta parte. Antes do nascimento, o espírito está numa colônia espiritual, onde planeja os acontecimentos mais importantes da próxima encarnação. E estes acontecimentos são escolhidos de acordo com suas necessidades espirituais. Assim, alguém pode pedir para nascer na pobreza a fim de desenvolver determinadas habilidades. Outro pode pedir para nascer entre familiares, para juntos, um ajudando o outro a evoluírem espiritualmente. Mas, mesmo planejado, não há nada determinado, pois em virtude do livre-arbítrio pode acontecer da pessoa escolher outros caminhos e este planejamento não se realizar. Para quem se interessar, as questões 258 até a 273 do Livro dos Espíritos trazem mais explicações sobre o planejamento reencarnatório. Voltando à história, cumprida a primeira parte do planejamento, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme auxílio dos benfeitores invisíveis. A vidência, a audição e a psicografia que Deus me concedeu por misericórdia seriam fatores decisivos no sucesso das nossas atividades. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, comecei a utilizar minha mediunidade como fonte de renda material. Não tive paciência para esperar pelos abundantes recursos que Deus me enviaria mais tarde. Ora, meu serviço não era igual aos outros? O empregado não recebe salário em troca do seu trabalho? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, por que não cobrar também pelos serviços à alma? Companheiros de caráter duvidoso aprovaram minhas decisões egoísticas. Sabíamos que o trabalho essencial era dos desencarnados, mas, como também havia a minha participação pessoal, achava justo cobrar um valor daqueles que me procuravam em busca de auxílio. Um dos motivos que não se deve cobrar pela mediunidade é que os pobres terão dificuldades para conseguir ajuda espiritual. Além do mais, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 8, dê gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O médium é apenas um intermediário. São os espíritos que falam, escrevem, ensinam e produzem os fenômenos. No caso de um médico, de um trabalhador braçal, de um professor, eles estão trocando seu conhecimento, sua força de trabalho por uma remuneração, enquanto o médium que cobra está recebendo por algo que não lhe pertence e que recebeu de graça. Mas ele está dedicando seu tempo a esse trabalho. Então não seria justo receber algum pagamento por isto?
Lembremos que antes de nascer, o espírito se compromete a realizar determinadas tarefas. Assim como Acilino dessa história, todos os médiuns aceitam vir com a missão de utilizar sua mediunidade para o bem e sem cobrar nada por isto. E os médiuns que estiverem passando por dificuldades financeiras podem cobrar pela mediunidade? Mesmo assim, não podem cobrar. Devem procurar serviço e auxílio fora da mediunidade. Os bons espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam daqueles que exploram materialmente a mediunidade. Voltando à história, inutilmente os amigos espirituais aconselhavam-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Defini o preço das consultas com descontos especiais aos pobres e deficientes, e meu consultório se encheu de gente. As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço caridoso do Evangelho e os ensinamentos dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. E sim, a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados e os casos de polícia. Em virtude dos interesses financeiros, frequentemente via-me cercado por pessoas criminosas, e a baixa frequência vibratória destes clientes encarceraram-me numa escura cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e falsos conselhos morais. Vemos aí a importância do vigiar e orar, tão falado pelo Cristo, de cultivarmos bons pensamentos, da leitura e do estudo edificantes, de fazermos bom uso do tempo que nos foi dado. O magnetismo da Terra é muito forte, e se não nos esforçarmos, assim como aconteceu com Acilino, podemos nos perder nas ilusões da matéria. Ao parar de estudar e começar a cobrar pela mediunidade, Acilino afastou os bons espíritos que queriam lhe ajudar e abriu as portas para espíritos ainda atrasados. E com isto, sua mediunidade ficou bastante prejudicada, pois só conseguia transmitir as mensagens dos espíritos de baixa frequência. E quando não sentia nada, inventava qualquer coisa para não ficar sem o pagamento. Esta história do Acilino é só uma dentre várias do livro Os Mensageiros de Chico Xavier. E assim como estas, há muito mais por aí. Por isto da importância do estudo e de elevarmos nossos pensamentos, para não sermos enganados. E para não sermos enganados, precisamos começar do início, lendo e estudando os evangelhos que estão na Bíblia e os livros básicos do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Aí teremos um conhecimento sólido para analisarmos o que os outros estão falando. Não podemos aceitar tudo como verdade. Tem pessoas que se utilizam do nome Espiritismo para ganhar dinheiro. Se dizem médiuns espíritas, mas cobram pelos atendimentos. Embolsam os direitos autorais dos livros como se fossem os verdadeiros autores destas obras. O Espiritismo, por seguir Jesus, trabalha com a caridade. Se alguém cobra pelo atendimento mediúnico, pode ter certeza
que não é espírita. Acontece às vezes da casa pedir doações ou fazer rifas, mas é para ajudar na manutenção do prédio. Ajuda quem quer e quem pode. Continuando a história. Mas a morte chegou, meus amigos, e com ela acabou a fantasia. Desde o instante da desencarnação, os clientes criminosos que haviam morrido antes de mim rodearam-me, solicitando palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias dos cúmplices encarnados, de resultados comerciais e de soluções para seus problemas. Gritei, chorei e implorei, mas estava preso a eles por sinistros elos mentais em virtude do mau uso da minha mediunidade. E durante 11 anos consecutivos expiei as minhas faltas entre eles. Chico Xavier, um verdadeiro apóstolo do Cristo, dedicou sua vida à caridade, sem nunca cobrar pela sua mediunidade, disse: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Acilino, que nada fez de bom, pois tudo o que fazia era por interesse próprio, não teve o merecimento de ter um amigo, uma alma bondosa a lhe amparar na sua chegada ao mundo espiritual. Eis mais um motivo para agirmos com caridade, pois, como afirmou o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, a mediunidade, por ser de ordem espiritual e por envolver o médium, o atendente e mais os espíritos, precisa ser tratada com respeito. Deve ser utilizada para fins úteis e para o aperfeiçoamento moral das pessoas. Assim seja.